Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda edição da Advocados Summit Porto, uma iniciativa do EC e da Advocados e que pretende ligar a advocacia ao mundo dos negócios e da economia. Hoje vamos falar de teletrabalho. Há um ano atrás, quando a pandemia foi implementada, as empresas foram obrigadas a levar os seus trabalhadores para casa e eles passaram a utilizar o seu espaço pessoal como espaço de trabalho. Um ano e tal depois, como estará o regime laboral e quais são os prognósticos para o futuro? É com isso que vamos falar hoje, é este o tema do nosso painel. Para isso, temos aqui dois convidados. Temos o Dr. Portásio Guião, Diretor de Recursos Humanos da Rangel, e o Dr. José Pedro Anacoreta, sócio da PLMJ. Obrigado aos dois por terem aceito o Obrigado, convite. obrigado. Começo a perguntar aqui ao Portásio como é que está a ser gerir esta pandemia no contexto empresarial, ou seja, estando a Rangel em 7 países e tendo aproximadamente 2.300 colaboradores, como é que está a ser gerido tanta gente numa altura tão adversa como esta? Boa tarde e obrigado pelo convite. Estamos a falar de 2.300 pessoas, das quais só cerca de 10% em contexto que se proporcione teletrabalho, porque todas as outras funções são realizadas em meio de transporte ou em meio de armazém e, portanto, não existe essa possibilidade. Quanto às outras pessoas, como é que está a ser gerido? Fazendo aqui um bocadinho de storytelling do tema, inicialmente foi um choque para todos, empresas e colaboradores. A Rangel já tinha algumas áreas em teletrabalho, nomeadamente as áreas mais tecnológicas, os sistemas de informação. Existia já alguma prática de teletrabalho e, portanto, já havia aqui alguma familiaridade com este processo. No entanto, de um momento para o outro, tivemos que levar, só em Portugal, cerca de 300 pessoas para casa e fizemos muito tempo com teletrabalho a 100% destas pessoas. No início, as questões mais problemáticas foi a questão tecnológica, não é? Como é que nós pomos esta gente de segunda para terça ou de terça para quarta em casa a trabalhar ligados e com os mesmos índices de produtividade e as próprias pessoas não sentissem esses constrangimentos de estarem em casa. Portanto, a nossa primeira preocupação foi tecnológica, portanto, dotar as pessoas de equipamentos tecnológicos para irem para casa. Destas pessoas, nem todas tinham PC portátil e as ligações que eram necessárias através de ferramentas de conectividade. Portanto, foi necessário, mas isso só ao fim de uma semana, 10 dias úteis, estava resolvido. Depois há que fazer um processo de como é que vamos garantir esta comunicação? Como é que nós em casa gerimos o nosso trabalho? Do ponto de vista da conectividade, há que pôr em prática mecanismos de criar relação entre as pessoas que quase simule o espaço de trabalho natural. Não é a mesma coisa, não é fácil, principalmente em algumas áreas que podem eventualmente ter relação mais com o coração da empresa e, portanto, é mais difícil estar longe, mas houve que criar essas dinâmicas e, portanto, houve preocupações do género de criar horários de trabalho para quem está em casa, porque as pessoas em casa começam a trabalhar mais. Não porque têm mais disponibilidade, porque não gastam o tempo nos transportes, porque Sentiram que as pessoas em casa eram mais produtivas ou conseguiram manter a sua produtividade? Claramente, as pessoas na Rangel conseguiram manter a sua produtividade e notou-se claramente uma dedicação muito grande ao tema. As pessoas sentiram-se seguras também, porque estávamos com o efeito pandémico e é natural que quem está em casa, no seu invólucro, fique mais seguro e queira estar. E ficaram satisfeitos com a empresa por este movimento tão rápido e ao mesmo tempo ficam satisfeitas porque não correm o risco de estarem em contacto com muitas outras pessoas, para além de também cuidarem dos outros, não é? Portanto, este aspecto foi simples. O que é que acontece? Com o tempo estas coisas vão mudando. Na Rangel fizemos 2 surveys, um logo passado 2, 3 meses deste processo pandémico estar em curso e um outro já em 2021. E o que se pode dizer é que o nível de satisfação das pessoas, na altura, era maior, porque estava afetado por um fator de risco, portanto era proteção. Hoje há muita gente a querer regressar ao escritório. Nós hoje estamos a trabalhar numa lógica de 50%, portanto temos uma lógica de dotação por espaço, um número máximo de pessoas que o podem ocupar e fazemos a gestão do teletrabalho em função desses critérios. À exceção da área tecnológica e de sistemas de informação, onde basicamente continuamos com quase 100% em teletrabalho, porque de facto
é uma área muito simples de implementar teletrabalho. Portanto, hoje as pessoas o que dizem, no survey que fizemos, é que querem regressar ao escritório. Mas que verdadeiramente o que querem é fazer um mix. É irem ao escritório e poderem ter a oportunidade de trabalhar em casa. O que para a Rangel, na maior parte das suas funções, nas suas atividades, como é suportado num ambiente tecnológico com alguma vanguarda, é simples as pessoas assumirem isto. Mas também temos que perceber que esta ambição de vir para o escritório tem muito a ver com factos mais ao nível das emoções, mais ao nível psicológico. Uhum. As pessoas precisam de interagir, precisam de fazer reuniões presenciais, precisam de estar com os outros, e isso também é outra manifestação que neste survey aparece. As pessoas querem voltar ao escritório, mas não se importam de continuar no registro de teletrabalho. Portanto, o desafio neste momento é criar um equilíbrio que permita que as pessoas, ao mesmo tempo, possam fazer algum teletrabalho e, ao mesmo tempo, possam começar a regressar à empresa. Porque aqui não é a Rangel que quer que as pessoas regressem, as pessoas querem regressar. As pessoas querem vir para o seu local de trabalho. E é claramente natural que as empresas também comecem a optar por disponibilizar novamente os espaços para que as pessoas regressem. Porque nada substitui o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho saudável é um bom ambiente, as pessoas gostam de o frequentar e os índices de produtividade que no início se manteram, agora só se mantêm quando as pessoas têm a possibilidade de vir ao escritório. Porque senão o ficar em casa é muito problemático. Começa a ser muito problemático. Ficar em casa a 100%, entendo. Mas há uma quantidade de aspectos que temos que relevar neste processo. Muitas das pessoas têm habitações que não são grandes habitações em termos de dimensão, e, portanto, eu imagino um agregado familiar que tenha 2 filhos e que esteja a viver num apartamento T2, terá muita dificuldade em encontrar espaços dignos para trabalhar em casa. E essas pessoas manifestam a vontade de regressar à empresa. Mas depois, também, ao mesmo tempo, temos o contrário deste mundo, que é, de facto, o teletrabalho durante a pandemia poupou dinheiro às pessoas. E as pessoas não se esquecem disso, porque os orçamentos não esticam. E, portanto, existe também esta preocupação da parte das pessoas poderem ficar algum tempo em casa. Por outro lado, as refeições feitas em casa também são mais baratas e, portanto, o processo dos custos é algo que é preciso ser discutido, é preciso ser analisado, quer pelos parceiros sociais, quer pela sociedade, quer pelas entidades que governam o país, no sentido de se perceber como é que as empresas e os colaboradores vão resolver isso. As empresas o que querem é que isto se resolva, é que exista de facto um contexto que seja propício para que as empresas possam tomar decisões relativamente ao teletrabalho, sejam elas quais forem. Na Rangel não temos nenhum problema de gestão de teletrabalho, as pessoas, no último survey, apresentaram níveis de satisfação muito elevados, sentem que têm as ferramentas todas para poder fazer o teletrabalho, sentem que a empresa se preocupa com elas, porque foram colocados alguns serviços ao dispor das pessoas para as apoiar em casa, e sentem também que da parte da empresa existe a possibilidade de acolhê-las novamente na empresa caso elas queiram regressar, neste momento, desde que mantenham as cotas de risco que estão programadas pela área de segurança do trabalho dentro da organização. Portanto, isto é como nós temos vivido o teletrabalho até hoje. Desafios para a frente existem. É preciso, e julgo que vamos falar hoje também sobre o tema, é preciso normalizar o processo do ponto de vista legal. É preciso normalizá-lo. Portanto, é preciso refletir muito sobre isso. Já existem países com algumas evoluções muito interessantes, mas é preciso pensar. De facto, o Código de Trabalho hoje já prevê o teletrabalho e já permite, mas há uma quantidade de coisas que é preciso analisar, nomeadamente quem suporta que despesas, como é que se controla o teletrabalho, os tempos de trabalho em teletrabalho. Tudo isso será uma novidade para este processo. Para a Rangel, nós dizemos o seguinte: nós não geremos as pessoas pelo relógio. Nós geremos as pessoas pelos projetos, pelos processos em que participam e, portanto, não olhamos tanto ao relógio. Às vezes até temos alguma dificuldade em obrigar as pessoas a desligar, que é engraçado. Nós precisamos dizer às pessoas: desliguem. Okay? E, portanto, estamos neste momento a pensar em soluções tecnológicas que permitam com que as pessoas não se arrastem no trabalho
de uma forma descuidada, evidentemente com todo o carinho que os colaboradores colocam pela empresa, mas precisamos de criar aqui alguns mecanismos e a legislação podia também ajudar para nós sabermos quais são as balizas. E Não é? pegando nesse assunto da legislação, deixa-me só perguntar aqui ao doutor, o Código de Trabalho estava preparado para a implementação obrigatória do teletrabalho no início da pandemia? Na minha opinião, não. E porquê? Porque o teletrabalho estava visto como uma modalidade especial de contrato, ou seja, simplificando um bocadinho, como um contrato com um vínculo um bocadinho mais precário. Não é bem rigoroso o que eu estou a dizer, mas para que se perceba, e numa linguagem acessível, era mais ou menos isso. Portanto, é ali uma situação especial que tem a ver com o próprio conteúdo do trabalho e não com a forma de prestar o trabalho. Portanto, a particularidade não tem a ver com o facto de estar em casa, mas tem a ver, é como se fosse um contrato com um vínculo especial, é mesmo isto. E isto não corresponde à realidade concreta. E eu até ousaria dizer o seguinte, pegando aqui nas palavras do Protásio Leão. Foi dito que alguns trabalhadores já faziam algum teletrabalho, mas eu quase que aposto que esses trabalhadores, no relatório único, não apareciam identificados como trabalhadores em teletrabalho. Estou certo? Está certo. Pronto. E depois, quando vêm os livros verdes das relações laborais, aquelas análises estatísticas, diz-se que o teletrabalho tinha uma utilização marginal em Portugal. Errado. O que era marginal era a identificação dos trabalhadores com esse regime, porque a legislação está um bocadinho enviesada e os questionários estão um bocadinho enviesados. Todas aquelas pessoas que de alguma forma já faziam trabalho remoto, com maior significado ou menor significado, ficam fora desse diagnóstico. E em Portugal nós temos este problema quando falamos da legislação laboral, começamos por errar no diagnóstico. Portanto, nós tínhamos uma legislação pensada para as pessoas que trabalham habitualmente em casa. E a realidade do país já não era assim. Portanto, já havia muitas empresas onde as coisas começavam a mudar. Havia empresas que já tinham implementado soluções em que o trabalhador podia voluntariamente ficar um dia por semana em casa, por hipótese, como benefício. Ora, nós em Portugal temos dificuldade em legislar considerando estas situações segmentadas. Achamos que a legislação é um fato que tem que servir a todos. Só que a realidade é muito Não é rica diferente. e não se encaixa só num único fato. Então, podemos concluir, considera que o teletrabalho foi implementado um pouco à forma do improviso em Portugal, quando começou a pandemia. Pelas empresas que não saberiam como é que haveriam. Sim, como muitas outras coisas, foi Mesmo um em Portugal, em improviso. termos de gestão, conforme foram surgindo certos problemas, Claro, foram-se legislando sobre esses problemas. Portanto, foi um pouco. Não estavam pensados. as claro que soluções. sim, e a questão das despesas entra aí. Porquê? Porque o teletrabalho, tal como estava regulado, uma das coisas que tinha que regular era quem suporta as despesas, como é que são suportadas. Ora, o que é que o legislador veio dizer? Veio dizer que o teletrabalho impõe-se por lei. E a legislação dizia, na falta de menção no acordo, então o empregador tem que suportar as despesas. Daí que algumas pessoas tivessem concluído que, como não se diz quem é que suporta, então suporta o empregador. O que, na minha opinião, não faz muito sentido, porque aquele teletrabalho não foi imposto por acordo, foi imposto por lei, força de lei. Portanto, foi a solução possível, não é? Isto não é um Não é uma juízo de crítica, valor, claro. é uma crítica. Mas como era preciso pôr as pessoas em causa e como havia ali um instrumento jurídico parecido, então definiu-se que as pessoas ficam em teletrabalho de forma obrigatória, naquelas circunstâncias, claro está. E considera que o tecido empresarial português consegue comportar o teletrabalho, principalmente agora para o futuro, pós-pandemia? Bom, o tecido é composto por vários tecidos diferentes. Uma coisa é a Rangel, que é uma empresa Sim. robusta, grande, e que dentro da realidade daqueles trabalhadores que prestam teletrabalho, de certeza que há muitas realidades diferentes entre si, de certeza absoluta. Também há empresas muito diferentes entre si. Há empresas para quem pôr e permitir que os trabalhadores façam trabalhem em teletrabalho, ainda que parcialmente, requer um investimento significativo, para outras isso é natural. Portanto, o grande problema de se legislar à pressa, porque é o que está a acontecer, é legislar a quente, como há aqui
uma questão polémica, então quer-se legislar rapidamente. O grande problema é nós virmos a encontrar soluções que até são razoáveis para algum tipo de empresas, que são se calhar as mais mediáticas, mas não são adequadas para as outras. E eu acho que esse é o grande risco que nós estamos a viver agora. Parte do tecido está perfeitamente preparado, mas há muitas empresas que não estão preparadas nem vão suportar algumas das questões que estão em cima da mesa, não é? Se vierem a ser aprovadas. E, Protásio, acredita que as empresas vão querer regredir progressivamente ao métodos laborais antigos? Ou concorda que o teletrabalho veio para ficar? Eu concordo com as duas. Pelo menos em regime híbrido. Eu concordo com as duas. O teletrabalho veio para ficar, que é uma experiência que nós hoje temos, possuímos e conseguimos testar em plena pandemia que funciona. E, portanto, veio para ficar. Agora, como diz, nós temos vários cenários. Eu tenho várias áreas, vários departamentos dentro da Rangel, onde há mais possibilidade numas do que noutras. E quando há bocadinho dizia da área de sistemas de informação, não tínhamos teletrabalho 100%. Portanto, era um teletrabalho em que um dia por semana as pessoas podiam estar em casa e só em algumas funções. Funções onde, por exemplo, alguém tem que fazer programação. Se calhar estiver num ambiente mais recatado, num ambiente mais involucrado, digamos assim, as pessoas têm uma produtividade diferente e era desde que as pessoas o desejassem. Portanto, é importante nós percebermos que as pessoas é que pediam para fazer. Portanto, nós disponibilizávamos uma slot de tempo e as pessoas pediam para fazer isso. Portanto, nem na área de sistemas de informação, quando estamos a falar de pessoas que estão ligadas às comunicações, ao helpdesk, etc., tínhamos mais dificuldade. Mas tudo isso se tornou possível com a pandemia, porque tivemos que o fazer. E, portanto, hoje temos essa prática, temos esse hábito, ou seja, implementar não será difícil. O que será difícil será entender todas as regras que vão surgir à volta disso. Porque, por exemplo, quando terminar este processo pandémico, as pessoas vão ter que regressar ao escritório porque eu não tenho mecanismo legal para as manter em casa. E, portanto, como eu não tenho um normativo que permita ter em casa, das duas uma, ou vamos fazer acordos individuais com as pessoas, ou então vamos nos socorrer do que é a norma. Quando não temos norma nas empresas, nós gerimos isto mal. Porquê? Porque assim, eu não posso tomar uma decisão no departamento A, diferente do departamento C, no departamento D ainda diferente e no B ainda diferente. Quer dizer, eu não consigo gerir esta multiplicidade de formas de gerir. Eu tenho que ter um contexto legal que me permita tomar boas decisões e que os colaboradores também percebam essas decisões. E que quem regulamenta as relações de trabalho em Portugal também nos ajuda a fazer essas implementações. Portanto, se para a semana o Governo disser assim, terminou, as pessoas regressam ao escritório. Certamente vou ter a seguir, fazendo já um bocadinho aqui futurologia, pessoas a pedir, em alguns momentos, para ir para casa, fazer teletrabalho. E nós, a Rangel, eu e todos os managers da Rangel, porque não sou eu personalizo a direção de recursos humanos, mas só isso. Portanto, a Rangel vai ter que tomar uma decisão. Vamos deixar estes ir? Só uma notazinha. Eu tive uma dificuldade muito grande, a Rangel teve uma dificuldade muito grande em explicar a quem tinha que ficar nos armazéns que não podia fazer teletrabalho. Porque estávamos sobre um efeito de risco e as pessoas sentiam que estavam ali e que tinham que correr o risco. E quem ia para casa corria menos riscos. Portanto, se nós não... Mas aí nós tínhamos um enquadramento legal que nos protegia. Nós conseguíamos explicar, quer a Direção-Geral de Saúde, quer toda a legislação, quer todos os decretos que foram entretanto saindo, davam lógica a isto. Portanto, nós precisamos de arranjar uma lógica para o futuro. Agora, que existe possibilidade, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista das relações, isso existe. E temos uma experiência que é valiosíssima. Aproveitando as palavras do José também, há bocadinho, uma empresa que faça consultoria terá toda a facilidade, na minha perspectiva, posso não estar a ver bem, mas terá toda a possibilidade de ter o teletrabalho por sistema. Terá. Se calhar, um dia por semana no escritório, digo eu. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma área comercial que também já fazia muito teletrabalho. Nem vinham à empresa de manhã, nem vinham à noite, faziam os seus relatórios, as suas sales leads e, portanto, andavam em casa dos clientes. E tinham um dia por semana
por norma à sexta-feira, onde vinham ao escritório ter as suas reuniões comerciais, falar sobre os seus orçamentos, sobre as suas vendas, sobre as suas dificuldades, sobre aquilo que correu bem, o que correu mal, etc. Portanto, já existia esta prática. Nestas, simplex. Agora, há outras que não. Áreas financeiras, áreas que é necessário, por sistema, um contacto maior com o cliente. A tecnologia hoje ainda não substitui grandes sistemas de comunicação que estão presentes apenas nas empresas. Fazer contactos com clientes apenas por telemóvel, não sei se... Quer dizer, há uma quantidade de coisas que também, do ponto de vista operacional, as empresas vão ter que decidir. Agora, é bom de ver, e esta é a minha opinião, que não se vai generalizar teletrabalho. Nós, no teletrabalho, estamos a falar que é 5% da população ativa portuguesa, o que estamos a falar, não estamos a falar mais do que isso. Eu creio que é mais. Será mais, mas verdadeiramente o que vai sobrar será isto, não será mais, não é? Porque mesmo as empresas que têm facilidade em fazer teletrabalho, muitas delas, eu acredito, vão procurar continuar com os seus espaços de trabalho. Porque qual é o formato para se resolver um problema? Se estiverem todos juntos. É rapidamente se juntarem a resolver o problema. Hoje a tecnologia também o permite. Nós pegamos em qualquer suporte tecnológico para fazer um meeting e também o conseguimos. Mas nós, seres humanos, é isso que queremos. É isso que queremos, é isso que vai... A satisfação do trabalho é um aspecto muito importante para isto. Se as pessoas me disserem que estão insatisfeitas com um determinado modelo, eu vou tentar implementar um modelo que as satisfaça. Também temos que pensar nisto, não é só na legislação, é também nestes mecanismos psicológicos que estão à volta do teletrabalho, se ele é adequado, se não é adequado e de que forma é que se vai dosear. Porque também acredito que há empregadores que vão querer determinar um estilo de trabalho. E há outros que não vão poder implementar porque os trabalhadores não querem. Não é? Porque nós estamos a sair de um registro e quando saímos de um registro legal e passamos para outro, há sempre aqui muitas complexidades a discutir. Portanto, é de facto um ensejo da parte da Rangel ver esta questão das normas todas reguladas, porque só a partir daí é que nós verdadeiramente conseguimos pensar numa política de gestão de trabalho remoto. Eu não lhe chamo de teletrabalho, trabalho remoto, porque não é trabalhar em casa. É trabalhar em qualquer sítio. É trabalhar em qualquer sítio. Nós, quando fazemos viagens, fazemos trabalho remoto. Em todo lado, todos nós. Okay? Aqui, quando falamos de teletrabalho, é mais na lógica da localização do trabalho em casa. E esse traz sempre os seus condições. Como é que eu vou exigir alguém para fazer teletrabalho em casa que me diz eu não tenho condições? Se eu não tenho condições, não há condições. E depois isso vai servir como critério de seleção para o empregador? Quando está a fazer o recrutamento, é para teletrabalho. E quem não pode fazer? Fica automaticamente excluído? São tudo estas questões que a mim, como diretor de recursos humanos, a minha principal preocupação são as pessoas que me devem calcular, tenho. É preciso ver isto esclarecido. Não é? Precisamos ter o normativo. E essas, de facto, são os anseios. Agora, que é possível, que a tendência vai ser reforçada, isso eu não tenho a menor dúvida, até porque os surveys me dizem que as pessoas gostam de teletrabalho, gostam da forma como trabalham, mas a 100% ninguém gosta. Parlamento. O Parlamento deverá votar brevemente os projetos de lei para identificar as regras do teletrabalho. O que é que nos pode adiantar? O que é que já sabe? O que é que vai ser discutido? Quais é que considera que seriam os pilares fundamentais das possíveis alterações que possa haver no Código de Trabalho? Certo. Há várias propostas, umas mais extensas do que outras. Há desde logo uma questão essencial que vem na linha um pouco daquilo que eu disse no início, que é saber se fazemos um regime jurídico de teletrabalho ou se fazemos pequenas alterações ao Código de Trabalho. Há uma proposta nesse sentido, mais ampla, e depois as outras são mais no sentido de fazer pequenos ajustes. Há ali questões que andam à volta do período máximo de teletrabalho, porque o princípio atual é de que quem já é trabalhador só pode fazer um acordo para prestar trabalho em teletrabalho durante um período máximo e, portanto, há propostas que andam em torno disso. Depois há propostas que andam em torno do controle do operador, do empregador sobre o trabalhador. Pode ter alguma utilidade, se bem que já há normas de proteção de dados pessoais sobre isso. Portanto, não é absolutamente indispensável. Depois há questões que têm a ver com as despesas, e essa é uma questão bastante polémica, e eu estou bastante cético em relação a isso,
porque, se estou em salvo erro, o Bloco de Esquerda e o PS apresentaram até uma proposta sobre isso mesmo, da obrigatoriedade das empresas suportarem as despesas. claro, mas quando nós dizemos que o empregador tem que suportar a despesa, o acréscimo de despesa do trabalhador que seja comprovada, se levanta logo uma série de dúvidas. Primeiro porque é demonstração muito difícil. Porque há É uma que numa esfera, há uma família, esfera pessoal e uma esfera do trabalho, uma claro, linha muito difícil, uma linha muito tenue, não é? numa casa vivem várias pessoas, se Claro, calhar estão várias em claro. teletrabalho, se calhar também há escolas, se calhar acontece muita coisa e, portanto, é uma prova muito difícil. Depois, como se dizia aqui há um bocado, o trabalhador tem acréscimo de custos numa coisa, mas tem poupança nas deslocações. Como é que isto fica? Depois também não se distingue os casos em que o teletrabalho tem uma componente voluntária, daqueles em que é por acordo, Uhum. ainda que se aceite que alguns casos do acordo são mais ou menos impostos. Portanto, eu estou muito cético em relação a esta tentativa de legislar a obrigatoriedade de pagar as despesas, porque acho que isso não resulta na prática. Era muito mais eficiente se introduzisse aqui uma solução tipo subsídio de alimentação, valor isento. Ok. Os empregadores podem pagar um subsídio isento de impostos até um determinado montante diário da pessoa que trabalha fora das instalações. E as empresas iam, à medida das suas possibilidades, incorporando isso nas suas políticas remuneratórias. Não era uma coisa imposta, mas era uma coisa que ia tendo adesão. Porque repare, um trabalhador, depois de fazer a demonstração toda, chega à conclusão que até gasta mais 50, 100 euros, o que seja, por mês. O empregador vai-lhe pagar e depois ainda vai haver aqui a parte dos impostos. Também não é justa, Uhum. não é? Porque não há forma do empregador pagar isso diretamente. Portanto, uma solução deste género Faz um equilíbrio. era mais equilibrada, era fiscalmente mais interessante e os empregadores iam naturalmente aderindo a isso. E depois há aqui uma questão de fundo que não tem sido tocada, mas que também já foi abordada aqui pelo Protásio, que é a questão da contrapartida do trabalho. Ou seja, nós sempre vimos o trabalho numa lógica, a contrapartida do trabalho é o horário de trabalho. Vamos lá ver, é o cumprimento de um horário. E no teletrabalho isso é muito difícil de controlar e a ser até de concretizar pelo trabalhador. Tem outros estímulos, porque as coisas são diferentes e, portanto, eh, devíamos começar a pensar numa solução em que, nestes casos, se pudesse medir o trabalho de outra forma que não fosse só o horário. O horário é algo que nasceu num contexto industrial e hoje em dia, nas funções com mais autonomia, não tem a mesma importância. E o trabalho remoto aplica-se normalmente a pessoas com mais autonomia, portanto, era preciso romper aqui um bocadinho o paradigma. E acho, acima de tudo, também que esta questão de nós conseguirmos distinguir as situações em que há uma adesão, em que do colaborador, em que ele pode ir trabalhar para a empresa ou não pode, daquelas situações em que são mais estruturadas, eu penso que isto é muito importante. Porque o trabalho tem uma dimensão comunitária. Sempre foi assim. O Uhum. trabalho não é só uma relação entre o trabalhador e a empresa. Há também aqui uma questão de grupo, é assim sociologicamente e é assim também em termos jurídicos. Há muitos aspectos do direito do trabalho que têm esta dimensão comunitária. E isto até entra na nossa linguagem, o ir para o trabalho. Portanto, esta realidade é forte e é muito difícil nós perdermos isso. Eu acredito que em termos de gestão de pessoas, perder isso é algo que tem um preço que nós não conseguimos antecipar. Portanto, se nós tivéssemos uma legislação um bocadinho mais flexível, que pudesse ser moldável a várias situações, era melhor. Mas tenho muitas dúvidas que seja isso que vai acontecer, porque há aqui uma grande necessidade de marcar a agenda política e eu, infelizmente, Acho que os assuntos políticos aqui estão a imperar. estão, porque entram aqui uma necessidade de marcar terreno do ponto de vista da agenda política e até do ponto de vista ideológico. E, e tenho dúvidas que no final, que o resultado final seja muito positivo, mas, enfim, se o resultado final for algo consensualizado dentro da concertação social, que é o suposto Uhum. ao nível da legislação laboral, é suposto que a legislação laboral nasça de um acordo e não seja imposta pelo poder político. Se isso for conseguido,
então acho que podemos ter aqui algumas garantias de que temos um regime que nos dê ferramentas para dar resposta a este novo desafio. Acredita que ainda teremos algum regime ainda este ano? Eu creio que é possível. Há vontade nesse sentido, creio que é possível. Eu esqueci-me de dizer que também há aqui outras questões que entram. Por exemplo, a questão do teletrabalho para salvaguardar as pessoas que têm responsabilidades parentais, que hoje em dia está previsto até aos 3 anos e que, por força da diretiva europeia, tem que ser até aos 8 anos. Portanto, repare, isto aqui não é sempre no interesse da empresa. Muitas vezes é no interesse do trabalhador e este é um exemplo. Portanto, nós temos mesmo que alterar a legislação por força do direito europeu e, portanto, era muito importante que esta alteração da legislação fosse equilibrada. Mas eu acho possível que ainda aconteça este ano, sim. Ok, o nosso tempo já passou, portanto, muito obrigado aos dois por terem estado aqui presentes. Quanto a nós, continuamos a acompanhar na Advocados Summit de Porto e no site da Advocados e na revista Advocados. Até à próxima.